calmos, cheguei. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Começando mais um claquete, um tutorialzinho básico de como fazer aquela bela armadura do Homem de Ferro. Bom, então, para você que tá vendo aí, viu meu vídeo anterior do making off que eu gravei o conteúdo lá em vídeo no estúdio, então essa foi a gravação que a gente fez. Foi gravada em Chroma, como essa não é uma aula de Chroma, eu não vou estar mostrando aqui como que eu recortei e tudo mais. Mas você pode estar utilizando dentro do After quanto do Premiere, exportando esse conteúdo e, consequentemente, depois trazendo aqui para sua camada para você poder estar fazendo o seu tutorial aí, para você estar podendo fazer essa armadura do Homem de Ferro. Bom, então como vocês podem ver, aqui já está recortado, fundo preto. A gente vai começar a fazer primeiro o traqueamento dos olhos. Como vocês podem ver, eu me movimento, levanto para cima e para baixo, olho, enfim, faço alguns gestos aqui e eu vou ter que traquear isso. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é abrir um plugin que tem aqui dentro, que é o Mocha, chame como quiser, não sei como falar isso, nem quero saber. Enfim, a gente vai entrar em animação, vai clicar aqui no rastreador para poder traquear esse conteúdo. Vamos dar um nome para ele aqui, 0002. Ok, vou escolher uma pastinha de saída aqui. Pode ser a pastinha Results. Vamos dar aqui um ok. Ok, yes. Beleza, temos aqui o conteúdo, certo? Vamos fazer esse traqueamento. Vamos clicar aqui primeiro da Pen Tool para a gente poder ir fazer o traqueamento. É importante que você pegue bem nos olhos, porque os olhos é a arte do negócio, né? Como vocês sabem, os olhos são importantíssimos. Você não vai sair com uma garota sem olhar pro olho dela, né? Então é bem importante. Vamos aqui fazer esse traqueamento até que termine, e aí a gente vai poder fazer o que, ó? Começar esse traqueamento. Então eu vou dar um play aqui, ele vai começar a fazer todo o traqueamento da minha face. É importante que vocês entendam que isso está sendo feito para que, conforme eu movimente os olhos, a face, as expressões, tudo que tiver ao meu lado dentro da armadura também faça essa movimentação. Então eu vou dar uma aceleradinha aqui para vocês não terem que esperar. Bom, então finalizando aqui o traqueamento, ele já vai me apresentar. Se eu der até um playzinho, eu vou dar um stop aqui para ele já finalizar. E se eu der o play, ele vai começar a apresentar esse conteúdo para mim aqui, todo o traqueamento que foi feito e tudo mais, mas no caso a gente vai exportar lá para o nosso After Effects, tá? Então eu vou vir aqui em Export Tracking Data, para a gente poder colocar exatamente isso lá, e vou dar um Copy to Clipboard, e sempre selecionando essa última informação aqui, After Effects Transform Data Position, Scale and Rotation, para todos os itens estarem inclusos aqui. A gente vem em Copy to Clipboard e depois podemos minimizar aqui e vir para o nosso After Effects. Entrando aqui no After, nós podemos criar então um novo sólido. Então, para a gente criar esse novo sólidozinho, a gente vai em camada, novo sólido. No caso, o meu software está em português, o seu você pode ir em Layer, New Solid. Entrando aqui, vamos criar um novo sólido e já está criado aqui. Bom, próximo passo a gente vem em editar e vamos colar esse traqueamento que nós determinamos lá no Mocha, enfim. Aí a gente vem em editar, colar como eu já fiz e ele já vai colar aqui para o meu sólido pretinho, certo? Bom, então você vem em efeito, depois gerar ou generate se a sua versão tiver em inglês e depois vai em grade ou grid se tiver em inglês, ok? Clicando aqui, você vai ver que todo aquele traqueamento que a gente fez e tudo mais vai estar de forma intrínseca nessa grade. Então ele vai estar fazendo todos os movimentos que eu vim a estar fazendo naquele conteúdo em questão. Certo? Bom, pessoal, então o próximo passo vai ser a gente adicionar um projeto que eu vou deixar na descrição para vocês fazerem download, onde tem alguns arquivos aqui a serem importados, que a gente vai estar utilizando, que faz parte do Motion Graphics, que foi criado aqui para a gente simular a nossa armadura. Vou abrir a pasta, vou abrir os meus conteúdinhos aqui que estão disponíveis, e a gente vai utilizar esse item aqui, ó, Animation, que vai estar disponível para vocês também. Quando eu puxar esse Animation aqui para o meu After Effects, eu posso trazer ele como um novo componente aqui da minha camada, e ele vai ter essa característica já de simular o interior da nossa armadura, né? Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que informar para o software
que a movimentação da minha cabeça tem que ter total relação com a movimentação desses objetos. Então eu vou já mexer na scale dele aqui para deixar um pouquinho maior, então vir a aumentar para ficar mais ou menos proporcional, né? E vou vir a também estar adicionando aqui, ó, com o botão direito, eu vou adicionar a coluna de modos ou modes, se você tiver na versão em inglês, tá? E aí que eu vou clicar em adicionar ou add, para justamente me deixar transparente esse conteúdo, ficar em alpha channel aqui, certo? Logo depois, então, a gente pode pegar aqui e ligar até o nosso preto sólido. Afinal, ele está com a nossa grid. E agora a gente pode, com certeza, tirar a nossa visualização. E se vocês perceberem toda a nossa movimentação aqui, ó, eu vou dar um render rapidinho. Bom, pessoal, então vou ter a gravar aqui o conteúdo. Como vocês podem ver, toda a minha movimentação de acordo com meus olhos, minha cabeça, minha movimentação. Tudo isso está seguindo o mesmo percurso, justamente porque a gente alinhou aquele grid que a gente tinha criado anteriormente. A gente pode dar um Command D aqui para duplicar a nossa track. Vamos dar um Command Shift D para cortar ela. E podemos deletar aqui a nossa segunda track para não pegar aquele começo, pegar só do meio para frente. E aí a gente deixa aqui certinho a nossa transiçãozinha para ela fazer uma transição, ela só vai dar um pisque. Se estiver dando um pisque muito grande, que a fusão você pode diminuir um pouquinho mais aqui e deixar isso um pouco mais suave. Foi até um pouquinho demais, a gente pode pegar um pouquinho mais aqui e juntar. Vamos ver agora. Tá dando ainda um pouco. Ó, tá vendo esse clarão aqui que tá rolando? Você pode diminuir um pouquinho daqui também, um pouquinho daqui. Pronto. Aí é só você pode pôr também, fazer um fade in, fade out, para essa fusão ser um pouquinho mais suave, enfim. E durante toda a sua movimentação de cabeça, eu vou estar falando aqui também, como vocês viram. Conforme eu vou falando, eu faço um vídeo grande ou pequeno, eu posso ir duplicando as minhas tracks e posso ir juntando elas. Então eu vou dar um Command D aqui para duplicar, vou juntar, Command D, duplicar e vou juntar. Então quando eu tenho isso daqui, é importante que você entenda que você vai estar sempre fazendo uma sequência desse conteúdo aqui. Porque eu falo, né? Então, dentro da minha fala aqui que eu efetuo, só cuidado que no finzinho sempre ele tem um clarão que ele dá, que você pode deixar para servir de transição, ou você pode também tirar para ficar um pouco mais sucinto essa fusão. Eu prefiro tirar para ficar um pouco mais tranquilo aqui. Então o próximo passo aqui é a gente fazer uma cola em mim, afinal eu tenho que ficar com um aspecto bem azuladinho para simular que eu estou dentro dessa armadura. Então a gente vai utilizar, vamos usar aqui pegar o nosso vídeo, né, de captação, vamos em efeito, Color Correction, correção de cores, vamos utilizar o Levels ou níveis, se você tiver uma versão em português maravilhosa que não dá para se entender nem achar nada. Vamos entrar aqui nas cores RGB e vamos tirar um pouquinho dos tons vermelhos, que vai deixar um pouco mais azulado a nossa face aqui também. A gente pode também estar dando uma trabalhadinha e utilizando em Color Correction o Hue Saturation ou matiz de saturação, que também, se amenizado um pouquinho, vai dar um ganho aí mais azulado. Só cuidado para não ficar anêmico, tá? Fique azuladinho, levemente azulado. Agora está faltando uma melhora aqui na questão dos gráficos, eles estão muito próximos, muito juntos. Vamos dar uma melhoradinha neles aqui. Eu vou começar pelo primeiro e depois eu posso copiar para os demais. Em Transform a gente pode dar uma ajustada aqui na escala dele. Vamos lembrar que a gente tá, olha lá, errou! Vamos aqui para o primeiro, agora sim, vamos mexer um pouquinho na escala. Vamos ampliar um pouquinho aqui, agora sim. E vamos tirar um pouco da opacidade desse conteúdo para não ficar interferindo tanto na minha fisionomia. Ficar mais ou menos uniforme aqui. E também aqui a gente pode dar uma ajustada nos demais. O interessante é que essa Color Correction eu fiz depois, mas se você quiser fazer primeiro e quando você for duplicar para a sequência seguinte, ela fique já sequente, né? Ela não fique, você tendo que copiar e colar. Você poderia deletar todo mundo agora e como a Color já está feita, você vir duplicando todo mundo com Command D aqui, ó. E aí vai servindo para você fazer as emendas já com a correção de cor efetuada e com todos os ajustes feitos. E aí você só se preocuparia
com a fusão. Tem N elementos que você pode acrescentar aqui, que você pode fazer. E mais um aqui que eu indicaria é que eu estou muito real. Se vocês olharem na imagem lá do Tony Stark, ele tem um blur aqui que fica em volta do rosto dele, né? Então eu vou estar tirando a visualização de todo mundo aqui. Então vamos lá. Vamos utilizar um segmento de elipse. Vou selecionar aqui só o que eu quero, mais ou menos o rosto do cidadão aqui. Com a tecla V eu posso puxar um pouquinho, dar uma acertadinha. Vou acessar aqui a minha máscara e vou deixar ela um pouco mais suave, essa fusão, para não ficar aquela coisa muito, enfim, muito dura, né? Aquela iluminação tem que ficar um pouquinho mais difusa. Na opacidade aqui você pode diminuir um pouquinho para não ficar tão forte o rosto do cidadão. E a expansão da máscara aqui, ó, você pode ir tirando até ficar somente o rosto aqui da pessoa. Certo? Então agora a gente pode habilitar novamente a nossa visualização aqui, menos da grade, né? Porque no caso não vai ficar tão legal. E se você quiser, você pode estar até aumentando um pouquinho dentro da sua máscara aqui. Você pode estar aumentando um pouquinho a opacidade se você achar que o seu rosto não está ficando tão legal, tá? E se você quiser também, tem a possibilidade de você deixar o seu rosto em evidência, colocando ele na primeira camada. Aí vai do que você preferir. Como ele tá com essa máscara deixando um pouco mais suave, você teria que suavizar um pouco mais, talvez expandir um pouco mais aqui as animações, para justamente ela ficar um pouco mais desconexa do seu rosto. Lembrando que ela tem esse flare verde aqui, que quando colocado na frente, né, o rosto no caso por trás, é como se estivesse refletindo algo aqui na frente. Vai do que você preferir. Eu gosto do rosto mais em evidência, afinal você vai estar se comunicando e tudo mais, né? Lembrando que eu estou visualizando aqui não na qualidade máxima, eu vou colocar aqui em máxima para vocês terem uma noção real de como isso está ficando, tá vendo? Então, ó, os detalhes e tudo mais, os gráficos nesse projeto já está sendo disponibilizado para vocês com as movimentações e tudo mais. Então assim, conforme ele dá um render aqui, como é bem pesado esse projeto, ele vai demorar um pouquinho aí para estar executando, mas o projeto final é o que vocês já visualizaram aí no início do vídeo. Tá certo, gente? Qualquer outro efeito sonoro, áudio, coisa do tipo, você pode estar acrescentando futuramente depois de renderizar esse conteúdo pelo Adobe Premiere. Você pode estar fazendo essa parte que vai deixar o seu vídeo ainda mais legal. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa seu joinha e até o próximo vídeo, gente. Tchau!